Seja muito bem-vindo ao nosso culto online, onde a partir de agora o local em que você está se torna um local de adoração, o seu altar. Não importa de onde você está participando desse culto, você que assiste de um quarto de hospital, você está segurando a tela do celular aí na sua barriga deitado. Esse lugar vai ser alcançado por Deus agora. Você que me assiste da sua casa, você que está me assistindo do caminhão, da guarita de uma portaria, nesse momento, o Espírito Santo vai visitar você onde quer que você esteja, porque Deus não está preso a quatro paredes. É importante se lembrar disso. A própria Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Então a terra, que para nós é imensa, é gigante, para Deus não é nada. Com o relance do olhar, ele passa por toda a terra. Então esse local onde você está se torna um local de culto, um local de adoração, e nós vamos adorar a Deus nesse momento. Que você prestasse muita atenção em tudo que nós vamos fazer nesses próximos minutos e que você estivesse de corpo, alma e espírito com toda a sua intenção, todo o seu desejo, todo o seu foco para aquilo que vai acontecer aqui neste nosso culto. É a celebração da semana. O nosso culto de domingo tem esse nome, é o culto de celebração. Vamos agradecer, vamos apresentar nossa família em oração daqui a pouco, vamos pedir pelos nossos projetos, tudo que você tem para resolver essa semana. Na oração final nós vamos dobrar o joelho. Fique até o final, porque na última oração nós faremos de joelho, porque eu acredito que quem começa a semana de joelho, termina a semana de pé. Tudo isso vai acontecer nos próximos minutos, em um momento de reflexão, de palavra e de adoração e louvor. E nós já vamos começar apresentando esse nosso culto de celebração a Deus a partir de agora. Se você quiser, você pode ficar em pé, sentado, não importa, deitado na cama do hospital. Feche os seus olhos nesse momento. Onde quer que chegue essa oração, seja aqui no bairro onde eu estou fazendo essa oração, este culto, seja do outro lado do mundo, em países onde o evangelho não chegou, como eu recebi mensagens de pessoas que disseram para mim que não tem igreja onde ela está, que mora em países onde não tem uma comunidade evangélica, mas nesse momento, o local onde você assiste se torna este lugar de adoração. Você que ora e participa com toda a sua fé, o Espírito Santo, ele rompe barreiras nesse momento. Feche os seus olhos. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus.
Ó Deus, nós queremos entregar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração, que o Senhor possa aceitar cada oração nossa, cada entrega nossa nessa noite, que o Senhor possa receber os nossos pedidos de oração para essa semana, a nossa família que nós tanto amamos, mas que o Senhor também possa receber, aceitar a nossa adoração, que as nossas palavras subam a Ti, que o Senhor receba como uma oferta agradável a nossa adoração que é sincera, que sai da nossa alma. Jesus, nesse momento, não há religião ABC, nesse momento não há denominação YXZ, nesse momento nós somos integrantes do corpo do Senhor Jesus Cristo, e que haja um avivamento, uma renovação de fé, que haja reconciliação, perdão de pecados e o mover do Teu Espírito sobre nós, porque nós consagramos esta noite, este culto de celebração, de início de semana a Ti, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Diga em alto e bom som, diga amém, que assim seja. Amém. Eu quero fazer uma oração agora pela sua família, porque se tem uma coisa que aflige cada um de nós, é quando há um problema envolvendo alguém que a gente ama. A nossa família é o nosso ponto fraco. Tanto é que eu já ouvi muitas vezes, eu prego o evangelho há mais de 18 anos. Eu completei 18 anos agora em abril, não de idade, tá? Porque se alguém pega esse recorte, eu completei 18 anos, né? Esse pastor tá meio acabado, né? Mas eu completei 18 anos de ministério agora em abril. E o problema, sem sombra de dúvida, que eu mais vi pessoas ficarem aflitas, foi o problema que envolve família. A ponto de ouvir de algumas pessoas o seguinte: eu preferia que isso fosse comigo do que com o meu familiar. Se eu pudesse trocar de lugar com ele. Quantas vezes já ouvi isso de mães? Que o filho estava doente, que o filho ia ter que fazer uma cirurgia e a mãe vinha com uma fotinho para pedir oração e falar para mim: se eu pudesse trocar de lugar com o meu filho, eu trocaria. Mas a gente sabe que isso não é possível. Só que alguém já trocou de lugar pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa. Alguém já sofreu no lugar dele. Jesus. Porque Jesus tomou sobre si todas as nossas dores, enfermidades e aflições e pecados e angústias e sofrimento. Então agora nós vamos orar pela nossa família. Se você estiver junto deles aí, você pode dar mão para os seus familiares, você pode dar mão para sua esposa, para os seus filhos, você pode dar mão para os seus familiares. Inclusive, todos os domingos eu vou fazer essa oração da família junto com a Carol, junto com a minha esposa, e nós vamos orar agora. Eu quero orar agora pela sua família, e você vai se juntar a eles, aos seus familiares. Se você não está junto deles, você está assistindo esse culto só, você tem uma fotografia, você tem uma peça de roupa, ainda que você não tenha nada, você tem eles aqui no seu pensamento. Você vai orar por eles. Você vai apresentar a vida deles em oração. Você sabe que Jesus, quando ele estava na cruz, olha só, Jesus crucificado, pregado na cruz, ele ali teve um momento em que ele deu total atenção a Maria. Maria, sua mãe, chorava aos pés da cruz, ficou até o final, porque é como dizem, né? Mãe é mãe, né? Aquelas multidões que rodeavam Jesus, ó, cadê o povo que foi curado? Cadê os leprosos? Cadê os doentes que ele curou? Cadê as pessoas que paravam para ouvir as suas palavras doces, lindas, maravilhosas? Na hora que ele foi crucificado, todo mundo vazou, todo mundo foi embora. Mas a mãe de Jesus estava ali. Ficou até o final. E outras pessoas também ficaram, né? Mas pouquíssimas pessoas. Mas, além da mãe de Jesus, além de Maria, João foi o único apóstolo que ficou ali junto dele. E aí Jesus vai virar um para o outro e vai dizer para João: João, eis aí a tua mãe, você vai cuidar dela. E disse para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Jesus colocou João para cuidar de Maria, porque você deve lembrar que José já tinha falecido. Então agora Maria, ela estava ali, meu Deus, e agora? O filho mais velho, que era Jesus, estava também crucificado. E agora? Jesus não deixou ela desamparada e falou para João cuidar dela. Então Jesus na cruz se preocupou com a sua mãe. Então essa preocupação com a família é algo natural.
Você se preocupa com seus filhos, você se preocupa com seus pais, você se preocupa com seu marido, com a sua esposa, mas às vezes apenas ficar preocupado não vai resolver muita coisa. A gente precisa orar. Nós vamos orar pela nossa família nesse momento e todos os domingos, nesse culto de celebração, sempre nós faremos uma oração pela nossa família. Vamos orar por eles. Se você está junto deles, você pode dar as mãos para eles aí agora. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos por todas as famílias neste momento. Pedimos que o Senhor possa abençoar a nossa casa, trazendo saúde. Aqueles que estão enfermos sejam curados, aqueles que estão em tratamento médico, aqueles que estão hospitalizados. Jesus vai ministrando a cura sobre a nossa família, vai trazendo saúde, vai afastando da nossa casa os vícios, a maldade, a mentira, tudo que é ruim, tudo que é maldade, vai blindando a nossa família. Nós temos visto tantas maldades nesse mundo, como aconteceu dias atrás, onde uma menina preparou um bolo envenenado e deu para outra menina. Meu Deus, eu fico pensando na dor daquele pai que está sofrendo agora. Jesus, nós oramos inclusive por essa família. E eu peço pela nossa família, guarda a nossa família, que nesse mundo mau e caótico, os teus anjos estejam ao lado dos nossos familiares, os teus olhos estejam olhando atentamente para eles, para que eles sejam livres, para que eles sejam guardados e protegidos contra toda a violência, toda a maldade. Eu oro pelas crianças, para que essas crianças venham crescer na tua presença, venham crescer orientadas por ti, livre de todos os males, desvia o caminho delas, para que elas não venham entrar pelo caminho tortuoso, meu Deus. Desvia o caminho delas do caminho tortuoso e ajeita, endireita o caminho delas para que venha se cruzar com os teus caminhos. Nós oramos pelas crianças, pelos recém-nascidos, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos, que a tua bênção esteja em nossa casa. Esse casal que está enfrentando uma crise, conflitos, brigas, que haja união nessa família, pois nós apresentamos a vida de todos eles em tuas mãos, em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, a minha família está consagrada a ti e apresentada a ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém, que assim seja. Se você está aí junto da sua família, você pode até dar um beijo aí na sua família. A Carol está comigo aqui, só que ela está ajudando aqui hoje na parte técnica aqui. Mas vem cá, meu amor, dá uma... Pois é que a minha equipe, você tem que ver a minha equipe aqui. A minha equipe é a Carol, a minha equipe é o Matheus que está comigo aqui. Então eu estou aqui, Matheus está ali, a Carol está aqui comigo. Mas a partir da semana que vem ela vai estar sempre também junto comigo aqui para orar junto pela sua família, para que a sua família seja uma bênção, para que haja paz sobre a tua casa, para que haja luz sobre os teus filhos, sobre o teu casamento, tá bom? Seja abençoada, abençoa a tua família e seja abençoada com saúde, vida e paz, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que assim seja. Eu quero fazer mais uma oração antes da gente meditar na palavra. Eu quero orar por você que tem algum problema de saúde. Mas eu queria fazer um pedido antes. Vamos fazer o seguinte? Você já deixou nomes para a oração aqui abaixo? Deixa agora o nome dos seus familiares para a oração. Já que a gente acabou de orar pela família, eu te dou a minha palavra. Não é da boca para fora, não é para fazer volume, eu não preciso disso. E eu sei que muitos que estão me assistindo já me conhecem há muito tempo. Eu não sou o tipo de pastor sensacionalista, eu não preciso disso. E até você que está me conhecendo agora, há pouco tempo, talvez você está aqui pela primeira vez, você vai perceber que o nosso trabalho é sério, é equilibrado, é centrado, é de fé, mas é equilibrado, é centrado. Quando eu peço para você deixar nomes aqui abaixo, é porque eu quero orar pela tua família e eu vou orar por cada nome. Pode deixar nomes aqui abaixo. Uma outra coisa que é importante, vamos espalhar a palavra de Deus, vamos espalhar o evangelho, vamos compartilhar essa live com alguém agora, nesse momento. Você pode agora, você pode dar um pause no vídeo, até você que está assistindo ao vivo, você pode dar um pause aí no vídeo. Aqui abaixo, você vai encontrar em alguma parte aqui abaixo, um botão escrito inscrever-se. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque todas as vezes que nós postarmos algum vídeo aqui, você vai ser o primeiro a saber.
Inclusive, daqui a pouquinho eu quero falar sobre a agenda semanal, os cultos online que nós teremos toda semana. Se inscreva aqui no canal e aqui abaixo também você vai encontrar alguma parte ali escrito compartilhar. Quando você clicar em compartilhar, vai aparecer uma aba onde você vai poder enviar pelo WhatsApp para alguém. Manda no grupo da sua família. Carol já vai mandar no grupo da nossa família aqui. Manda no grupo da sua família. Manda para um amigo seu, uma amiga sua que você sabe que está precisando de oração, que está com problema de saúde, com problemas na família, com problemas na alma, com a fé fraquinha. Mande para ela. Você vai abençoar a vida dela fazendo isso. E eu queria pedir isso, que você mandasse para pelo menos uma pessoa o nosso culto, o primeiro culto que nós fizemos, que foi na quinta-feira. Milhares de pessoas assistiram aquele culto. Eu recebi tanta mensagem de pessoas assim. Eu ganhei meu dia. Eu tô até agora assim, feliz da vida com o que aconteceu, com o que Deus fez. Pessoas dizendo que tinham desejo de suicídio e aquilo passou no momento do culto online. Pessoas que falaram que foram curadas de enfermidade. Pessoas que receberam o Espírito Santo. Foi uma noite especial e hoje também vai ser. E quanto mais pessoas participarem desse avivamento, melhor. Então envie para pelo menos uma pessoa essa transmissão agora e assim a gente vai continuar o nosso culto online, tá? E deixa o seu like aí também e eu quero orar agora pela sua saúde. Enquanto você está compartilhando, enquanto você está mandando para alguém aí, vamos cantar essa música aí, Mateus, enquanto as pessoas estão compartilhando, deixando nomes aqui. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és. Já vai abrindo a sua Bíblia aí, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Deixa aberto aí já, versículo 14. Nós vamos orar ainda, mas a gente já vai fazer a leitura. O Deus Criador. Levante as suas mãos agora, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu peço que o Senhor traga saúde para o nosso corpo, que o nosso corpo seja curado agora. Em o nome de Jesus nós ministramos a cura. Você que está sentindo dores, você que tem um problema de saúde, você que trata da diabetes, do câncer, você que tem leucemia, uma doença nos pulmões, no esôfago, no pâncreas, no intestino, nos rins, você que fez uma cirurgia e até agora você não conseguiu se recuperar completamente, você não consegue andar direito, você tem uma limitação ao levantar o braço, abaixar, você tem uma hérnia de disco, que todas as vezes que você vai abaixar, você sente uma dor, uma fisgada. Você que tem um bico de papagaio, um tumor, em o nome de Jesus, receba cura, receba saúde agora. Deus toca na sua alma, Deus devolve saúde para você, Ele arranca essa opressão, essa tristeza que domina a sua alma. Fique livre disso agora, não no meu nome, eu não tenho poder para te curar, mas em nome de Jesus eu digo, como Paulo disse para aquele paralítico, como Pedro também disse, é Novo Testamento, é Evangelho, é o Senhor Jesus, está escrito que Jesus por onde passava operava milagres e nós estamos vivendo nessa era, na era de milagres ainda, e eu digo para você, seja curado, receba vida, receba vigor, receba saúde, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, receba agora o toque divino em sua vida, em nome de Jesus. Respire fundo aí agora. E diga comigo, eu queria que você repetisse isso. Diga, o meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo não é templo de enfermidades. Amém. Que assim seja. Amém. Que você tenha saúde. Sempre peça isso a Deus. Sempre peça. Deus, me dá saúde, me dá um corpo cheio de saúde e vigor. E eu queria fazer um pedido para você. Nós vamos meditar agora, já abriu aí, Evangelho de Marcos, capítulo 9. E em seguida nós vamos orar e adorar a Deus. Mas eu quero que você que foi curado agora, ou você que já tem um testemunho para contar,
Eu vou colocar um número de WhatsApp aqui. Esse é o único número meu. Esse número é meu. Você vai mandar mensagem, você vai falar comigo. Final 0420. E uma coisa que eu já aproveito para deixar aqui claro. Eu e a minha equipe, que a minha equipe também tem outros números. Lá no grupo do WhatsApp você vê lá umas fotos minhas lá. Eu e a minha equipe, nós não entramos em contato com ninguém. Nunca entramos e nunca entraremos. Então, se alguém mandar uma mensagem para você no seu particular, pode ter o meu nome, pode ter a minha foto dizendo que é o pastor Guilherme ou parte da equipe, você pode bloquear porque a nossa equipe não faz isso. Nós não enviamos mensagem no particular de ninguém, tá? E esse é o único número que eu respondo. Eu queria que você, que foi curado agora, você estava com uma dor, você gravasse um áudio de 20 ou 30 segundos para esse número aqui, porque eu vou ficar feliz, eu quero ser o primeiro a saber disso. Eu vou ficar muito feliz em saber. E até você que tem um testemunho participando dos cultos, dos devocionais, você estava com um familiar hospitalizado, igual eu estava vendo um comentário aqui, deixa eu até pegar aqui. Eu estava vendo um comentário aqui da Laura, que ela escreveu aqui para mim, ela participou do último culto, e ela escreveu aqui para mim dizendo o seguinte, que isso aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Acho que dá até para mostrar. Ó. Dá até para mostrar aqui, ó. Dá para ver? Ela escreveu aqui dizendo assim: Pastor Guilherme, quero agradecer as orações, pois meu sobrinho saiu da UTI. O sobrinho dela estava na UTI e participando das orações aqui, graças a Deus, Deus teve misericórdia. Eu queria que você que já tem um testemunho para contar, estava com um familiar hospitalizado, se você tiver fotos, manda pra gente nesse número e você pode até gravar um áudio pequenininho, de 20, 30 segundos, 1 minuto que seja. Grava um áudio lá, você que tem um testemunho para contar, seja de cura ou de qualquer outro milagre que você já está vendo Deus agir desde o dia em que você começou a participar das nossas orações e dos nossos devocionais. Combinado? Pode mandar nesse número aqui. Agora nós vamos meditar na palavra. Eu queria pedir, meu amor, Carol, se você puder trazer um copinho d'água para mim. Ah, tem aqui, né? Tá aqui, ó. Isso, Mateus. Me alcança aqui. Como eu tô feliz de estar aqui. Como eu tô feliz. Marcos capítulo 9, versículo 14. Nós vamos cantar uma música agora, que é uma música que transmite paz. Muita paz. Hoje eu estou em paz comigo. Nós vamos cantar essa música, em seguida nós vamos meditar nessa palavra, mas eu queria que você fizesse dessa música a sua oração. Que você meditasse, prestasse atenção em cada letra dessa música, que é tão bonita, que é tão linda. E eu vou te contar uma coisa. Eu já contei isso outras vezes, algumas pessoas sabem disso. Muitas vezes, quando eu estava muito angustiado, muito atribulado, muito preocupado com alguma coisa, eu confessava o contrário. Mas não é porque eu tô doido, não. É porque às vezes a gente precisa rebater as dúvidas. Às vezes não, sempre. E muitas vezes, quando eu estava assim, muito preocupado, angustiado com alguma coisa, eu botava essa música aí, né? Hoje eu estou tão em paz comigo. Porque eu pedia isso a Deus. Deus, me dá paz. Eu quero a tua paz. E você que talvez está aí um pouquinho preocupado hoje, está um pouquinho angustiado, que você receba essa paz agora. Vamos cantar essa música juntos? Aí mesmo, onde você estiver, a não ser que você esteja aí no local de trabalho, mas se você estiver na sua casa, pode ser baixinho, não precisa ser alto não, mas vamos cantar essa música tão bonita, vai aparecer aí na tela e em seguida nós vamos meditar aqui em Marcos, capítulo 9, versículo 14. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela. Hoje eu olhei o céu da minha janela. E no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo para mim, é o que ele diz para cada um de nós: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas.
Levante esse olhar, não chore, não temas, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Cante junto agora. Senhor, perdoai meus pecados. Senhor, perdoai meus pecados. Me aceita ao seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu? Senhor, quem sou eu para quem crês em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Diga esse nome e tenha paz. Diga esse nome e tenha sua alma curada. Esse é o nome. Esse é o nome. Jesus. Jesus Salvador. Jesus Salvador. Senhor, Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos becos, nos guetos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam, piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Que maravilha, que maravilha. Jesus Salvador, Jesus Salvador. Deus, nós oramos exatamente por essas pessoas que estão nas ruas, no frio. Aqui em São Paulo, pelo menos, está frio, em muitos outros lugares. Oramos por aqueles que não têm o que comer. Oramos por aqueles que não têm o que beber, que ficam racionando água. E é aqui no Brasil, aqui. Não, a gente não precisa necessariamente falar de países distantes do nosso. Não, aqui no nosso país nós temos pessoas vivendo essa realidade. Jesus tem compaixão delas. Tem compaixão também daquelas que têm muito dinheiro, mas elas são pobres. Pobres de alma, pobres de paz. Tem muito dinheiro, dinheiro não falta, mas todo o restante falta. Falta amigos verdadeiros, falta amor, falta a tua presença, falta saúde. Onde quer que exista alguém sofrendo, nós oramos por essas pessoas agora, que o Senhor vá ao encontro delas, em o nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração final de joelhos. Sempre no domingo, que é o culto de celebração, a oração final será feita de joelho. A não ser que você não possa dobrar o seu joelho. Se você não puder, fica tranquilo. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui por você que não pode, tá? Mas quem puder vai dobrar o joelho daqui a pouquinho. Então continue neste culto para participar desse momento de oração. Marcos capítulo 9 conta uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, mas existem alguns detalhes que talvez você não conheça. Jesus havia ido ao monte orar e ele havia levado 3 de seus discípulos. Quando ele desceu do monte, ele viu que uma confusão estava acontecendo. Os discípulos, de um lado, e os religiosos, de outro lado, estavam brigando, debatendo ali. E aí Jesus chegou nessa cena
E a partir daqui nós vamos ler o que diz a Bíblia. Diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, Jesus, descendo do monte, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Disputavam, brigavam. Estava acontecendo um debate ali. Então, imagina. Você tem que imaginar. Enquanto você está ouvindo a palavra, vai construindo essa cena aqui na sua cabeça. Imagine uma multidão. E aí, no meio dessa multidão, você tem de um lado os discípulos de Jesus e do outro lado os religiosos, tá? E aí, viu que eles estavam discutindo sobre alguma coisa. E logo toda a multidão vendo Jesus ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E Jesus perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? Vem cá, vocês estão discutindo, o que está acontecendo aqui? Vocês estão brigando por causa do quê? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e arranja os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E aí Jesus vai responder dizendo assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Então, veja só. O que a gente encontra aqui? A gente encontra aqui um pai que estava aflito por causa do seu filho que tinha um problema de saúde, mas era um problema de saúde causado por uma força espiritual. O menino se jogava no chão, rangia os dentes, ele era mudo, tinha uma série de coisas ali. E aí, esse pai já tinha feito de tudo para que esse menino fosse curado. Tudo que foi lugar, pessoas, ambientes, onde alguém falasse assim: ó, parece que ali alguém pode ajudar o teu filho. Ele ia para lá na tentativa de resolver o problema do filho. Não conseguia, nunca conseguiu. Aí ele pensou o seguinte: poxa, esses discípulos aí de Jesus, eles estão fazendo milagres. Eles estão curando, eles estão libertando, eles estão fazendo milagres. Então, eu acho que se eu levar meu filho até eles, algum deles vai poder curá-lo. Só que os discípulos não conseguiram expulsar o mal que estava ali naquele rapaz, não conseguiram curar aquele rapaz. E aí o que vai acontecer nesse cenário? Os discípulos e os religiosos vão começar a entrar num debate sobre o porquê que aquele rapaz não havia sido curado, aquele rapaz não havia sido liberto. E aí Jesus vai ficar com muita revolta. Jesus vai dizer: ó geração incrédula, até quando eu vou ter que estar junto de vocês? Porque você entende o absurdo que é isso? Tinha um pai desesperado ali, tinha um jovem sofrendo e os discípulos, tá? Os discípulos de um lado e os religiosos de outro, debatendo. Então, por que não conseguiram expulsar? Olha, eu acho que é por causa disso. Não, mas eu acho que a minha teoria é essa. Não, mas eu penso o seguinte. Não, porque está escrito aqui. E enquanto eles faziam ali aquele jogo de comadre, enquanto eles estavam discutindo para saber o porquê, o motivo, o pai continuava sofrendo e o filho continuava gemendo. Não é o que acontece hoje? Hoje você vê que todos os dias, a todo instante, levantam-se debates por causa de religião. As pessoas estão brigando. Antigamente elas brigavam só por causa de futebol. Antigamente. E olha que eu não sou tão velho, eu sou jovem, mas eu lembro que antigamente a briga era só por causa de futebol. Meu time é melhor, não, mas o meu técnico do meu time, não sei o quê. Aí depois de uns anos, as pessoas começaram a brigar por causa de futebol e por causa de política. E hoje em dia, as pessoas brigam aquilo que a gente sempre ouviu falar. Que a gente sempre ouviu falar o quê, Matheus? Que não se discute futebol, religião e política. Hoje as pessoas discutem, acho que o futebol é de menos. Hoje as pessoas discutem de política e de religião. Não porque a minha igreja, não porque a minha doutrina, não porque eu aprendi, não porque eu vi um vídeo, porque eu estava lendo, porque não sei o quê. E aí as pessoas, enquanto elas ficam nesse jogo de comadre para saber qual doutrina certa, não, porque será que assim, será que assado, enquanto as pessoas estão querendo descobrir se Adão e Eva tinham umbigo. Esses dias eu fui abrir as mensagens das pessoas que mandam para mim, e aí mandaram assim: Pastor Guilherme, Adão e Eva tinham umbigo? E aí eu fiquei até pensativo, é uma pergunta inteligente até, né? Porque realmente, né? Será que Adão e Eva tinham umbigo? Não faz sentido, acho que não, mas então, será que não tinha nada? Mas assim, eu lá quero saber se Adão e Eva tinham umbigo, meu chapa. Enquanto as pessoas estão querendo saber isso, tem gente passando fome.
Tem gente passando frio nessa noite fria. Hoje, por exemplo, nós fomos lá no orfanato. Amanhã eu vou colocar as imagens para você ver. Nós fomos lá no orfanato, entregamos agasalhos que nós compramos com os dízimos e as ofertas que você nos enviou nesses últimos dias. Graças a Deus que nós conseguimos o valor para comprar um agasalho para cada uma das crianças e ainda fizemos ali um fundi com aquelas crianças. Porque, tadinha, essas crianças não têm nada nessa vida. E nós estamos acompanhando. São 4 orfanatos que a gente está indo sempre, que eles abriram as portas para a gente e a gente está acompanhando. Não é ir lá, vai num dia e sumiu no mundo. Não, a gente está indo sempre. E aí, enquanto tem criança no orfanato para visitar, tem gente no hospital, desesperada, precisando de uma oração. E só quem já esteve hospitalizado sabe como é importante uma visita de alguém para fazer uma oração ali. Tem gente passando fome, tem gente passando sede. E aí as pessoas estão discutindo religião. As pessoas estão discutindo, não, mas por quê? Não, mas eu acho assim, não, porque eu penso assim, não, mas uma vez eu ouvi falar. Ô, gente, pelo amor de Deus, tem coisa mais interessante pra gente trazer em pauta. Era o que aconteceu aqui, ó. E olha a reação de gente, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui na Bíblia, mas parece que não tá, parece que só na minha tá. Parece que as pessoas estão lendo a Bíblia de ponta cabeça. A impressão que eu tenho às vezes é essa. Eu acho que não, eu acho que teve algum erro de confecção, só na minha Bíblia está escrito isso. Não é possível que na Bíblia de todo mundo está escrito isso aqui, que Jesus, quando viu um debate religioso, não, mas a minha, não, mas sou eu, e enquanto isso tinha um pai e um filho sofrendo, Jesus virou para aquelas pessoas e disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Olha, eu não vejo. Jesus estava dizendo, em outras palavras, o seguinte, eu não vejo a hora de ir para a cruz logo, e aí pelo menos eu já vou para a cruz e já ressuscito e já vou para o Pai e pronto, porque olha, vocês são um povo complicado. É difícil lidar com vocês. A gente está aqui falando, ó, é amar a Deus e amar o próximo. Esquece a religiosidade, esquece essa mente fechada. Vamos amar a Deus, vamos viver longe do pecado, longe daquilo que é errado e vamos estender a mão para quem sofre. Mas não adianta, eu falo, vocês não estão entendendo. Tá aqui os meus discípulos brigando, arrumando confusão para saber por que não expulsou. Olha, a minha teoria de que esse espírito não saiu é porque, oh meu Deus, por que vocês não fizeram alguma coisa para acudir esse pai e esse filho? Olha que coisa, né? E aí, pra gente concluir, trouxeram o rapaz. E quando trouxeram, Jesus vai perguntar para ele, versículo 21, quanto tempo há que lhe sucede isso? E o pai disse, desde a infância. E muitas vezes o tendo lançado no fogo e na água para o destruir, mas olha o que o pai vai dizer, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele está dizendo para Jesus assim, ó Jesus, eu não sei se você realmente pode fazer alguma coisa, mas se puder, dá uma forcinha aí, porque desde a infância ele está sofrendo. Esse pai estava ferido. Não é que ele era um incrédulo, não é que ele era um descrente, é porque ele estava ferido, e quando a gente está ferido, a gente tem dificuldade até para crer. Quando a gente está passando um momento difícil, a gente tem dificuldade para crer que as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar, que as coisas vão voltar a ser como era antes. A gente tem dificuldade quando a gente está no olho do furacão. Então esse pai vira para Jesus e diz, Jesus, não sei se tu pode, né? Mas se tu puder, faz alguma coisa. E aí Jesus devolve para ele dizendo, se tu podes crer, tudo é possível que crer. E logo o pai do menino, aí agora ele se desmanchou. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda na minha falta de fé, na minha incredulidade. E aí Jesus vai tocar no menino, vai libertar, vai curar e vai devolver, como diz aqui no versículo 27, mas Jesus tomando pela mão, o ergueu ele e ele se levantou. Graças a Deus por essa palavra. Jesus é bom e é maravilhoso. Mas eu quero destacar uma coisa aqui antes da gente buscar o Espírito Santo agora. Aquele pai estava ferido. Ele não era um descrente ou incrédulo. Ele estava ferido, porque ele já tinha feito de tudo e o menino continuava do mesmo jeito. E ele vai confessar aquilo para Jesus. Jesus vai dizer para ele, olha, tenha fé que tudo pode acontecer, para quem crê. E ele, num ato de extrema sinceridade, ele vai dizer, Jesus, me ajuda a crer então. Eu estou querendo crer, mas eu não estou conseguindo. E não é assim que muita gente que está participando desse culto se encontra?
Você está querendo crer que dias melhores virão. Claro que você quer. Quem quer crer que dias piores virão? Você está querendo crer que o seu marido vai mudar. Você está querendo crer que você vai ficar curado. Você está querendo acreditar que as coisas vão melhorar, vão mudar. Mas quando você olha para aquilo que está diante dos teus olhos, para a tua realidade, é difícil você acreditar. É muito difícil. Você não está incrédulo, descrente. Você não é um incrédulo, um descrente. Você está ferido. E quando a gente está ferido, a gente começa a questionar até a nossa própria fé. Porque quando a gente está bem e a gente vê alguém passando por um problema, a gente fala para a pessoa, olha, você tem que crer, você tem que orar, você tem que jejuar. Não, Deus é contigo. Ah, porque às vezes a gente tem que dar um passo para trás para poder dar um passo para frente, é assim mesmo. O deserto é bom porque o deserto nos prepara e tal. Quando Deus leva para o deserto é porque Ele quer exaltar nos montes. A gente tem um monte de frases de efeito, um monte de frasezinhas clichê para falar para os outros. Só que quando é a nossa vez de passar pelo sofrimento, a gente sente que a nossa fé, ela desmorona, a gente sente que a nossa fé desaparece. E aí a gente começa a achar que a gente é incrédulo, ou então que a gente é hipócrita. Você começa a ter essa sensação, eu acho que eu sou um hipócrita. Porque sempre que eu vejo alguém passando por um problema, eu falo para a pessoa crer, confiar, mas agora que sou eu, não estou conseguindo crer. Não, você não é um incrédulo, não, você não é um hipócrita. Simplesmente, você está ferido, você está cansado. Você consegue imaginar o cansaço físico e mental desse pai? Cansaço físico, porque ele ia para lá, ia para cá levando o menino, e o cansaço emocional de ver o filho daquele jeito. E nós vamos buscar o Espírito Santo agora, porque o Espírito Santo é o Espírito da paz. Que você tenha paz. Paz. Que você receba forças agora para você não mais ficar aí nessa crise existencial, nessa crise de fé. E nem que a sua oração seja essa, nem que você diga na sua oração, Deus, eu quero crer em Ti, mas eu não estou conseguindo crer, porque talvez você está tão desgastado espiritualmente, emocionalmente, que até de Deus você já chegou a duvidar. Até de Deus. Você não comentou isso com ninguém, porque é muito feio. Mas no seu íntimo, até de Deus você já chegou a duvidar. Será que Deus existe? Será que realmente existe um Deus que ouve as minhas orações? Será que isso não é só um conforto para consolar os corações partidos nesse mundo? Talvez você já teve esse pico de incredulidade, ou em relação à sua vida. Será que meu marido vai mudar? Acho que não. Eu queria que ele mudasse, mas acho que não muda. Eu queria crer que as coisas vão melhorar, mas acho que não melhora. Essa era a situação desse pai. Ele disse, Jesus, eu quero crer, mas eu não estou conseguindo crer. E veja que Jesus primeiro tratou dele, do pai, para depois tratar do filho. Primeiro Jesus vai tratar de você, para depois tratar do problema que você está vivendo. Jesus vai tratar de você agora. Você acredita nisso? Feche os seus olhos. Se você quiser ficar em pé, sentado, deitado, não tem problema. Já já nós vamos dobrar o joelho, daqui a pouquinho. Mas agora eu quero que você feche os seus olhos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes o nosso coração ele está ferido, machucado. E isso é tão nocivo para nós que a gente fica incrédulo. A gente fica incrédulo. Mas agora, Deus, eu quero pedir. Venha curar as almas que estão feridas, os corações que estão quebrados. Não leve em consideração as bobagens que a gente fala, porque esse pai falou uma bobagem. Como que ele vira para Jesus e diz, se tu podes fazer alguma coisa, faz aí. E Jesus não censurou, Jesus não falou, olha, seu incrédulo, apartai-vos de mim. Não, porque o Senhor sabia que ele estava ferido. E quando nós estamos feridos, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Quando o nosso coração está quebrado, está partido. Deus, nós queremos crer que as coisas vão melhorar. Nós queremos crer
que promessas ainda vão se cumprir em nossa vida. Nós queremos crer que a nossa fé não vai voltar a ser como era antes. Não, a nossa fé vai ser melhor, vai ser mais pura, mais avivada do que antes. A gente quer crer nisso. Mas muitas vezes a gente não consegue. Aumenta a nossa fé. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando. Eu encontro paz, O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne um furacão, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma, descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. que agita o meu coração. Diga isso, acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Em nome do Senhor Jesus, agora receba paz. Pede para Jesus acalmar o seu coração. Fale com Deus agora, fale. Pode ser baixinho, não tem problema. Lembre-se do que falávamos no início desse culto. O local em que você está é o seu local de adoração nesse momento. Fale para Ele: Jesus, eu estou triste, eu estou chateado, eu estou incrédulo, eu estou querendo crer. Eu quero crer, mas eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo. Eu percebo que a minha fé foi ferida. Eu passei por uma situação que me roubou a fé. Eu ouvi algo, eu vi algo, que aquilo fez com que eu perdesse a minha fé. Jesus, resgata a nossa fé. Resgata a nossa fé nesse momento. Nós queremos entregar a nossa vida em tuas mãos. Vem, Espírito Santo, e começa a lavar o nosso coração. Limpa o nosso coração, tira toda a tristeza, tira toda a incredulidade. Lava a nossa alma, Jesus. Lava a nossa alma, a nossa mente e aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, porque quantas vezes que eu já senti que a minha fé estava pequena, quantas vezes que eu pensei isso, eu falei, eu não vou conseguir crer que as coisas vão melhorar, eu não consigo. Mas o Senhor sempre acalmou meu coração. O Senhor, com a sua voz suave, sempre acalmou as ondas agitadas das preocupações e da ansiedade. E é o que eu peço agora: acalma o nosso coração, traga paz ao coração de cada pessoa que ora, Jesus. Nós queremos viver para Ti. Perdoa os nossos pecados, porque há tantos pecados que cometemos. Somos pecadores, somos falhos, somos pequenos. Perdoa-nos. Por favor, perdoa-nos. Não é por nosso mérito, é pela Tua misericórdia, é pela Tua infinita bondade, compaixão e graça. Perdoa-nos, Senhor, agora. Por favor, te pedimos isso. Que o Senhor possa escrever o nosso nome no Teu livro e apagar o nosso nome do chão. Não, nós não queremos o nosso nome no chão. Queremos o nosso nome no livro da vida, da eternidade. Então vai trazendo agora a Tua paz em cada vida, em cada alma, em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Não diga nada agora, porque nesse momento o Espírito Santo te visita, te toca, te renova. Agora, Ele é o nosso amigo. Ele é o amigo que não nos abandona. Quem podia ajudar aquele pai? Aquele pai estava quebrado. Ele já tinha ido em muitos lugares, falado com muitas pessoas,
Os religiosos não puderam ajudá-lo. Os discípulos de Jesus, olha, me admiro saber disso, mas os discípulos não puderam ajudá-lo. Ficaram ali gastando tempo com bobagem. Mas quando Jesus viu aquilo, Jesus agiu de forma diferente, porque Jesus é diferente. Ele é o nosso amigo, é o nosso companheiro. E Jesus te visita aí agora. Aleluia, aleluia, diga aleluia, 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 glória a Deus. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. E o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Então receba essa luz divina sobre a tua vida agora. Aleluia. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema, ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era ele. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter? Aleluia. Quem nesse mundo amor tão grande Pode ter de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, pagando pelos erros que não cometeu. E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez. E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez. E sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Jesus te refaz. Ele te refaz agora. Você que chegou no limite, você está esgotado emocionalmente. Você tem tido reações que não são suas. Você não costuma ser assim áspero, grosso com as pessoas, ignorante. Mas você tem agido assim porque você está no limite. É como aquele pai. É como aquele pai que já estava no limite. Você também está assim, mas Jesus, nesse momento, Ele te ajeita outra vez. Ele te perdoa, te limpa, te lava, te cura. Ele toca no seu interior e na sua alma. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Toda honra e glória seja dada a Ele. Entregue a sua vida para Ele. Isso, entregue. Fale você, Jesus, está aqui a minha vida. Não é muita coisa. É uma vida que está partida ao meio, que está quebrada. Mas é o que eu tenho para te dar. Eu entrego a minha vida, Jesus. Eu quero que o Senhor me aceite. É o Senhor quem tem que me aceitar. Me aceita, Jesus. Me aceita, por favor. Porque eu sou tão pecador, tão errante, tão falho. Me aceita. Por favor, me aceite. Me aceite. Me limpa. Me lava.
tira esse vazio que está aqui dentro, tira essa incredulidade. Às vezes eu creio, às vezes eu não creio, mas o Senhor sabe que no fundo eu creio. Mas é que tem momentos que a dor, ela aumenta, ela é potencializada a ponto de me ferir e de mexer com a minha fé. Jesus, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Em nome de Jesus, minha amiga, meu amigo, respire fundo aí agora. E receba o Espírito Santo, receba agora. Eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, receba a presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Respire fundo e diga amém, amém e amém. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome de Jesus. Amém. Bom, antes de encerrar, eu quero dar a bênção final, porque os nossos cultos online sempre vão ter duração de 1 hora aproximadamente. Antes de encerrar, eu ainda tenho 5 minutinhos, eu queria dizer uma coisa para você. Todos os domingos, terças e quintas, nós teremos culto online. É sobre isso que eu queria falar agora. Como que vai funcionar? Domingo será o culto de celebração. Esse culto, onde nós vamos ouvir a palavra, nós vamos louvar, nós vamos cantar um hino como cantamos, Jesus Salvador, nós vamos orar pela nossa família, nós vamos apresentar nossa semana a Deus, como a gente vai dobrar o joelho agora para fazer isso. Esse é o culto de celebração que vai acontecer domingo, 6 da tarde, mas vai ficar disponível caso você não possa acompanhar às 6 da tarde. Mas acompanhe no domingo este culto. Na terça-feira, 8 da noite, nós teremos o Encontro de Esperança, que é um culto para quem precisa de um milagre, para quem quer orar, para quem quer clamar, oração fervorosa, oração de intercessão, oração de cura, de libertação, de milagre, porque eu acredito em milagres. Jesus falou de salvação, mas Jesus operou milagres também. Apóstolo Paulo operou milagres, Pedro operou milagres. Eu acredito em milagres. Eu creio que o tempo de milagres não acabou. Então, nós vamos orar por isso. Terça-feira, Encontro de Esperança. Para você que chegou numa situação que você precisa de uma intervenção divina. Então, terça-feira, 8 da noite. E na quinta-feira, 8 da noite, nós vamos ter o culto Rasgando o Véu. Por quê? Eu vou te explicar. Você sabe que existem muitos assuntos que são complicados e delicados e que às vezes as pessoas têm até algumas dúvidas, mas elas não sabem para quem perguntar e aí fica meio que como se houvesse um véu cobrindo aquilo ali. Só que Jesus já rasgou o véu. Então nós vamos descortinar esse tipo de assunto. Tanto coisas relacionadas da Bíblia como coisas do dia a dia. Então quinta-feira, 8 da noite, rasgando o véu e rasgando o verbo também, tudo à luz da Bíblia. Alguns exemplos. Qual é o papel dos anjos no plano da salvação? Você sabe? Judas Iscariotes, ele teve salvação, já que ele foi um discípulo, por mais que ele tenha tentado contra a própria vida, mas ele teve salvação, Salomão teve salvação. A Bíblia diz, por exemplo, que Saul, ele se consultou com um morto, se consultou com Samuel, que era o profeta. Era o profeta Samuel morto mesmo que estava ali? Ele incorporou naquela feiticeira que diz a Bíblia que estava ali? Como é que é? Nós vamos tratar de assuntos profundos para quem quer aprender mais da Bíblia nesse culto. E também assuntos do dia a dia, como, por exemplo, divórcio, separação, o cristão e os tempos atuais e modernos, coisas do dia a dia. Inclusive, nós vamos ter um espaço para você enviar suas dúvidas. Se tem alguma dúvida, pergunta bíblica, etc., você pode mandar para a gente que neste culto de quinta nós falaremos sobre isso. Então, vamos lá. Domingo, 6 da tarde, o nosso culto de celebração. É o nosso culto a Deus, para orar, para adorar, para começar a semana de joelhos. Terça, 8 da noite, Encontro de Esperança, um culto de fervor, de oração e intercessão. E quinta, 8 da noite, Rasgando o Véu, tirando dúvidas, e um culto de profundidade nas escrituras para quem quer aprender mais da palavra de Deus, tá? Bom, antes de encerrar, além de dar a agenda semanal que eu acabei de te dar, se inscreva no canal, vê aqui embaixo se você já é inscrito. Se está escrito inscrever-se, é porque você não é inscrito. Clica ali para você se inscrever. E outra coisa também,
esteja no grupo do WhatsApp, porque tem conteúdos que a gente só coloca lá no grupo do WhatsApp. Compartilha essa live com alguém, manda para alguém. Olha que maravilha, eu estou em paz, eu estou tão feliz aqui. Eu sei que você também tá. Manda para alguém, uma pessoa só agora, para ela ouvir e falar, fulano, ouve esse culto, tem 1 horinha antes de dormir. Mande para alguém, compartilha essa mensagem. Deixa o seu like também. E para a gente encerrar agora, última coisa. Você pode ser uma coluna nessa obra. Nós, hoje, por exemplo, você sabe que nós fizemos o culto online na quinta-feira e nós já falávamos aqui dos dízimos, das ofertas, porque nós vamos para o Nordeste. Nós exibimos um vídeo aqui, inclusive, onde nós vamos para o Nordeste. Nós vamos cavar um poço, porque foi uma coisa que Deus colocou dentro de mim. Jesus disse que no grande dia, ele vai se virar para muitos e vai dizer assim, ó, eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber. E aí vão perguntar, não, como? Quando que eu te vi com fome, com sede? Quando você viu alguém assim e não fez nada. Então, eu não quero cometer o pecado da omissão. Então, nós vamos cavar um poço lá no Nordeste, já tem a cidade, já tem o local, lá no interior, no sertão de Alagoas. Esse vai ser o primeiro de muitos em nome de Jesus. E nós já estamos arrecadando, através dos dízimos e das ofertas, o valor para poder fazer isso. Não temos ainda, infelizmente. Mas, desse próprio valor, porque nós também vamos usar para outras coisas, nós fizemos uma compra, que esse valor sim a gente conseguiu. Nós compramos agasalhos para as crianças do orfanato, porque eu recebi uma mensagem de uma das profissionais lá dizendo para mim, olha, pastor, esse frio está muito intenso aqui em São Paulo, tem criança que chegou no abrigo agora, tem criança que não tem roupa de frio e dá dó. Você consegue ajudar a gente? Falei, claro que consigo, eu vou falar isso com as pessoas. E aí, essa semana, graças a Deus, nós conseguimos o valor para isso. Fomos hoje lá, agora há pouco nós estávamos lá, entregamos os agasalhos, foi uma maravilha. É para lá que está indo os seus dízimos e as suas ofertas, porque eu creio que a verdadeira religião é essa, amparar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e não se corromper com esse mundo. Então, seja uma coluna nessa obra. Você pode fazer a sua oferta agora, eu vou colocar aqui o Pix que você pode fazer a sua oferta, você pode fazer a sua oferta por esse Pix aí, vai aparecer em nome de Amor que Transforma. É nesse nome que vai aparecer, tá? Amor que Transforma. Pode fazer a sua oferta, dízimos, votos e se torne um dizimista. Não apenas esporadicamente. Você pode fazer agora uma oferta, nem que seja assim de R$1, tá? Só para você salvar. Aí você salva lá, Amor que Transforma, viu? Deu direitinho? Deu. Aí você salva lá. E quando você tiver primícias para separar, você pode mandar para aí, porque nós estamos já fazendo um trabalho sério. Nós temos um escritório de contabilidade, nós temos um escritório jurídico, nós temos um conselho fiscal que está se assegurando. Não é que eles têm acesso às suas doações são privadas, ninguém vai saber se você está doando X, Y, Z, não é isso. Mas eles vão saber quanto tem na conta, isso eles vão saber. Ah, tem X na conta, tem 10 mil na conta. Tá, para onde vai esses 10 mil? Isso eles vão saber. Ah, então, desses 10 mil, 5 mil foi para comprar agasalho, 2 mil foi para não sei o quê, 3 mil foi para guardar, para poder usar no poço. Então, isso eles vão saber. Então, nós estamos garantindo que haja muita transparência nesse trabalho. Seja um dizimista, seja um patrocinador, e você pode já fazer isso aí. A conta tá aí e eu vou dar a bênção final. Agora, vamos cantar uma música enquanto você tá aí anotando aí, pode fazer, semear suas primícias, seus dízimos, fique à vontade para fazer isso, porque a verdadeira religião é essa, a verdadeira religião é amparar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Seja um dizimista, não apenas esporádico hoje, mas seja sempre, tudo que passa nas suas mãos, de forma voluntária, você não está comprando bênção não, é de forma voluntária. Eis o meu Deus, Senhor, todo louvor e exaltação, toda glória e adoração, somente tu és merecedor de todo nosso amor. Eu quero dar a bênção final e no primeiro comentário aqui abaixo, que eu vou colocar aqui, o primeiro comentário, vai estar o link do nosso grupo do WhatsApp. Clica lá para você entrar, porque tem conteúdos que eu só coloco no grupo do WhatsApp.
Então entra aqui no nosso grupo do WhatsApp agora, e você que já está, não saia do grupo. Te vejo então 6 da manhã no devocional e 6 da tarde também na oração e a agenda semanal dos cultos que você já sabe. Deus, nós te agradecemos por esse culto. Viemos aqui para te cultuar e assim o fizemos. Toda a glória e honra seja dada ao teu nome. Que o Senhor possa abençoar os dizimistas e os ofertantes dessa obra. Aqueles que de forma voluntária, estão se juntando a nós nessa missão, nesse propósito. Aqueles que estão estendendo as mãos para quem tanto precisa. Jesus, nós entregamos a nossa semana e a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Se você puder dobrar os seus joelhos aí agora, eu vou dobrar os meus joelhos aqui, nesse momento, porque quem começa a semana de joelhos, termina a semana de pé. Meu Deus, é assim que nós começamos a nossa semana, de joelho no chão, porque eu acredito que quem começa a semana de joelhos termina de pé. Nós temos projetos, nós temos coisas a resolver, nós temos lugares aí, nós temos coisas pendentes nos aguardando e nós queremos que o Senhor vá à frente de tudo. Vai à nossa frente, meu Deus, porque nós não confiamos na nossa força do braço, nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti e nós pedimos que o Senhor esteja nos guiando em tudo, em cada decisão, em cada pensamento. Senhor, de joelhos nós consagramos a nossa vida, a nossa família, o nosso futuro e que essa semana seja uma bênção em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê diga amém, amém e amém. Que assim seja. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Te espero então no devocional desta segunda-feira. Excelente semana e nossa semana já está consagrada a Deus. Boa noite.